Que a bondade de Deus possa encher os nossos corações nesses dias que temos sido tomados ao longo desta pandemia pela revelação de tantos malefícios, de tanta maldade no coração do ser humano. Repito, que a bondade de Deus encha os nossos corações de esperança. A palavra de Deus nos diz, eu gostaria de nesta semana meditar no Salmo de número 73, o Salmo de número 73. Diferentemente de muitos salmos escritos por Davi, este aqui foi um salmo escrito por Asaf. E eu gostaria de trazer este salmo de número 73 neste contexto de pandemia que temos vivido. E eu gostaria de hoje me deter no versículo 1 e no final deste salmo. O Salmo 73, no versículo 1, nos diz o salmista Asaf: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O versículo 1 do Salmo 73. E o Salmo 73 vai nos dizer, já no seu finalzinho, no versículo 26, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E no último versículo, o salmista Asaf vai nos dizer, no versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O salmista Asaf vai começar e terminar este salmo de número 73 afirmando a bondade de Deus. Com efeito, Deus é bom. Deus é bom. E ele vai terminar também dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Bom é estar junto a Deus. É interessante como e todo salmo vai tratar um pouco sobre isso, sobre a prosperidade dos maus e sobre o sofrimento daqueles que buscam ser justos e são transformados em justos pelo poder de Deus, buscam fazer a vontade de Deus. A prosperidade dos maus e o sofrimento dos justos, daqueles que são justificados por Deus em Cristo Jesus. E neste contraste aí, muitas vezes eu e você podemos ser tomados diante de tanta maldade no mundo sobre o questionamento: Deus é de fato bom? Onde está a bondade de Deus em meio a tanto sofrimento humano? E olhando sobre esta questão do sofrimento humano, sobre esta questão da prosperidade dos maus e os sofrimentos daqueles que buscam ser piedosos diante de Deus, é quando nós nos deparamos com esta questão que tem sido uma instigação para os filósofos pagãos, até mesmo aqueles que não creem em Deus. Como pode pessoas que são tão más, tão ruins, prosperarem tanto? Como podem pessoas que buscam ser justas, corretas no seu procedimento, como é que elas podem sofrer tanto? E mais ainda, para alguns então, a questão da bondade de Deus em meio a tudo isto. Para os filósofos, repito, uma instigação, um questionamento. Para os cristãos, muitas vezes uma tentação. Pensar e sermos tentados a pensar que Deus não é bom. O salmista Asaf, mesmo em meio a tanta perversidade humana, mesmo em meio a tanto sofrimento de pessoas que buscam ser fiéis a Deus, o salmista Asaf vai dizer: com efeito, Deus é bom. E vai terminar o Salmo 73 dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Se Deus não fosse bom, não seria bom para Asaf estar junto a Deus. Mas a Bíblia diz: Deus é bom. A Bíblia vai nos revelar que não há em Deus treva nenhuma. Não é aquele símbolo da tradição oriental, Yang Yin, que diz: olha, todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem. Não.
Em Deus não há mal algum. Pode ser mal aos nossos olhos. Até quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, sim, é porque às vezes algumas ações e decisões e juízos de Deus parecem mal aos nossos olhos. Trazem-nos uma disciplina, trazem-nos às vezes um castigo, um juízo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não nos percamos com aqueles que não têm o temor de Deus e não foram chamados para seguir ao Senhor Jesus. Abre os seus olhos, declare a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Não há nele treva nenhuma, nos diz a palavra de Deus. Deus é perfeito, nele reside toda a bondade. É dele que flui a bondade para os nossos corações. Deus é bom, Deus é bom. É uma tentação para nós cristãos, quando às vezes estamos sofrendo, de fato questionarmos se de fato Deus é bom. Mas guarde aquilo que a Bíblia afirma: Deus é bom. Ele nos dá o ar para respirar, Ele nos dá a vida, nos dá a saúde para lutarmos, Ele nos dá amigos, irmãos em Cristo na igreja, Ele nos dá a família, Ele nos dá o trabalho, a força para lutarmos, Ele nos dá a inteligência, Ele nos dá filhos, cônjuges, e Ele deseja que tudo isso possa resultar em glória ao nome dEle, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Mesmo em meio ao pecado no coração do ser humano, a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol e Deus faz vir a chuva sobre maus e bons, sobre aqueles que temem a Deus e creem nele, e sobre aqueles que também possam não crer nele, não crer nele. Deus é bom, não esqueça isso. Há uma expressão que foi usada muito no filme Deus Não Está Morto, que é uma expressão de um cântico africano, cuja expressão dizia: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Neste dia, guarde isto, para esta semana, quando vamos pensar um pouco sobre a prosperidade dos ímpios, dos maldosos, daqueles que não têm o temor de Deus, e sobre o sofrimento dos justos, daqueles que foram justificados, perdoados, tratados em Cristo Jesus, por meio do sacrifício da cruz de Jesus. Quando nós vamos pensar sobre isto, não esqueça que Deus é bom. Reafirme isto no seu coração, na sua vida. Quando a dúvida vier, reafirme: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Quem sabe assista o filme Deus Não Está Morto. Deus não está morto. E que você possa afirmar com o filme e mais ainda com a Bíblia que Deus é bom em todo o tempo. Que em todo o tempo Deus é bom. Que o Deus que é bom, Deus que é aquele originador de toda bondade, que Ele nos abençoe.